Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos. O Corinthians soltou os bastidores da vitória sobre o Vitória na última rodada e ficou muito interessante quando nesses bastidores a gente percebeu o Memphis Depay tentando se comunicar. Isso pode parecer pequeno, mas não é. A gente está falando de um holandês que tem na sua língua primeira, né, materna, o holandês, que é um idioma um pouco mais difícil, né, para nós brasileiros, e depois o inglês, né, que é uma língua universal e se fala inglês na Holanda também. Ele morou há alguns anos na Espanha, né, então ele arranha o espanhol, mas ele está tentando se comunicar em português. E aí tem um trecho, né, que ele entra, fala um palavrão e depois ele diz exatamente isso aí. Pega o sobe som. Vai, caralho, vai! Joga na água, mentira. Vai dar um mergulho, tira. Esse não é fácil. Difícil. Obrigado. Simples. It's not fácil. It's difícil. Sempre. Pegou? Memphis Depay. Por quê? Porque ali todo mundo discursa. Né? Os caras ficam falando palavras de incentivo, né? O Romero é um cara sempre participativo, o Fagner, que é o cara mais antigo do elenco, tem alguns jovens ali que tem uma palavra forte, né? O zagueiro Gustavo Henrique, até o Pedro Henrique, que é reserva, né? Um cara mais experiente. Ele sempre tem uma voz forte, assim, e o Memphis quer falar. Bom, o Memphis é um cara, é a estrela da companhia, né? Então ele quer participar também. E, cara, do jeito dele, ele tá conseguindo se comunicar. Depois, no final, ele se comunica e tem um auxiliar da preparação física ali, agora eu esqueci o nome dele, é Diego, que ele faz uma preleção, um discurso forte no início, né? E depois ele traduz o que o Memphis está falando. Aí ele fala inglês e tem a tradução para o elenco inteiro. Para poder expressar exatamente o que ele está dizendo e ele diz que a partir de agora ele está começando a desfrutar porque eles sofreram muito e que eles sofreram juntos e que está dando orgulho do que eles estão fazendo, ele está muito feliz de estar ali e tal, tudo isso ele fala ali em inglês e o coach, né, o Diego traduz imediatamente para o elenco, ou seja, é muito curioso, né, porque a gente vive essa torre de Babel, né, com jogadores estrangeiros e não é sempre, né, que você tem um holandês, né? Normalmente você tem jogadores aqui do mercado da Prata, né? Do Rio da Prata, argentinos, uruguaios, paraguaios, né, latino-americanos, né, a galera fala o espanhol. Agora, quando tem um cara que não fala, né, o espanhol, nem o português, né, entende alguma coisa do espanhol e tal, e que tenta se comunicar, é curioso. E é um cara que tá tentando, assim, pelos vídeos de bastidores, você vê que ele tá super entrosado com o Yuri, né, eles se abraçam, né, ele tenta brincar com os outros jogadores e tal. Tá bacana de ver, o cara que chegou faz pouco tempo, tá sendo extremamente decisivo e também tá se envolvendo com a causa do clube. Isso é bonito, isso é legal. Falando sobre 2025, Craque Neto soltou mais uma bomba no Donos da Bola da Band. Disse que o Yuri Alberto será vendido na próxima janela. Inclusive, ao valor de 25 milhões de libras para o futebol inglês. Esse clube que mais tem demonstrado interesse no Yuri seria o West Ham. Mas tem outros, tá? Que inclusive já fizeram propostas, já mostraram interesse, já fizeram sondagem. E aí, Wolverhampton, Southampton, Nottingham Forest, Everton, tem uma infinidade de clubes aí da Premier League que querem o Yuri Alberto. O Yuri se valorizou muito essa temporada, gente. O Yuri se valorizou muito, ele está com 26 gols em 53 jogos, é praticamente um gol a cada 2 jogos. É a maior temporada artilheira da carreira do Yuri. Ele tem só 23 anos, então é um jogador que tem mercado, quer voltar para a seleção, pode voltar para o futebol europeu. Muito jovem ele foi vendido para a Rússia, não quis ficar lá, teve a questão da guerra e tudo mais. Então, recebeu uma proposta para jogar na Premier League, trata-se de uma valorização. E ele quase foi para o Southampton na metade do ano e só não foi por convencimento ali do Fabinho Soldado, dos dirigentes, em que ele acabou permanecendo. Eles não quiseram vender o Yuri. Só que o craque está dizendo, né, o Neto está dizendo que agora ele será vendido. O Augusto Melo, por outro lado, tem dado entrevistas dizendo que conta com o Yuri para 2025, que ele não vai sair. Mas a questão é a seguinte, gente. O Augusto não quer realmente vender o Yuri Alberto, até onde eu sei. O Yuri
é um cara que ele tem o carinho de muitas pessoas ali no clube. Ele é um cara muito bem quisto pelos funcionários, por todo mundo. Mesmo na fase ruim, um cara que nunca perdeu a compostura, nunca deixou de dar um bom dia, nunca deixou de cumprimentar a galera. É um cara muito bem quisto por todos. Então todo mundo torce pelo Yuri, de certa forma. E o Yuri estando no Corinthians no ano que vem, com mais contratações, com boas perspectivas, ele agrega, porque ele agrega ao ambiente, ele agrega ao vestiário. É um jogador muito querido. Então, assim, o Augusto não gostaria. Sempre apostou que o Yuri fosse se recuperar, e ele se recuperando agora, deixando essa imagem positiva. Para o Augusto, tá tudo certo, ele fica. Porém, o que eu sei é que se tiver uma proposta de 25 milhões de libras, não tem como, gente. Não tem como segurar. A gente está falando de 190 milhões de reais. Mesmo que o Corinthians tenha apenas 50% dos seus direitos econômicos, o Corinthians tem os direitos federativos do atleta. Ele comprou também a possibilidade de utilizar o atleta. Quando você compra, adquire os direitos federativos, você adquire parte dos econômicos, né? A porcentagem lá, 50%, porque 25 milhões de euros era muito dinheiro para você adquirir ao Zenit. O Corinthians nem gastou dinheiro, né? Cedeu jogadores da base e jogadores contratados e passes de joias. Foi assim que o Corinthians conseguiu pegar 50% do Yuri, correspondente a 12 milhões e meio de euros. Mas os direitos federativos, que é a possibilidade de utilizar o atleta. Fechou um contrato de 5 anos, está aqui o Yuri, jogando no Corinthians. Então, o Yuri é jogador do Corinthians, mesmo que ele detenha apenas 50%. Ele, vendendo os seus direitos federativos, para que ele pudesse jogar por outro clube, ele vai ter que vender a sua fatia do bolo, que é 50%. Então, 190 milhões, bom, a gente está falando de 85, 90 milhões. Fala, família corintiana. O nosso craque holandês Memphis Depay aproveitou sua folga aí no Timão. Ele deu um rolê, fiel, na comunidade, ao lado de um grande MC aí, tá? Nossa estrela aí, fazendo sucesso com a torcida do Corinthians, caindo na graça aí da torcida, tá? Na minha opinião, fiel, Memphis, a partir de 2025, ele vai ser considerado um dos melhores jogadores do Corinthians, quiçá do Brasil, tá? Pode anotar isso aí. Ele vai ser um dos melhores jogadores do Brasil, os melhores atacantes do Brasil, quem sabe. E eu também tô acreditando que ano que vem ele vai ser um dos maiores artilheiros aí, ou do Campeonato Brasileiro, de algum campeonato ele vai ser o melhor, vai ser o artilheiro, tá? Joga muito esse cara, joga muito, só precisa de ritmo de jogo e mais força muscular. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!